Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um programa de AZ. Eu sou Rogério Calazans, tenho imenso prazer em falar com vocês todos os dias aqui pela TV10. Você pode acompanhar o nosso programa de segunda a sexta-feira aqui no TV10, também no Facebook da TV10 ou nas minhas redes sociais. Aliás, qual é a sua opinião sobre o nosso programa? Você tem alguma sugestão de tema? Qual é a sua crítica sobre o nosso programa? É muito importante eu conhecer a sua opinião, saber o que você tem pensado sobre aquilo que nós temos debatido aqui e saber se você tem alguma sugestão também. Você quer ver algum tema debatido aqui no nosso programa? Nosso programa é uma revista diária, certo? Uma revistinha, curtinha, mas enfim, aqui nós falamos de política, falamos de direito, aqui nós falamos sobre questões relacionadas a desenvolvimento pessoal, falamos da palavra de Deus, aqui é de A a Z. E nós estamos agora tratando sobre um tema muito importante, que é o debate referente ao tema Constituição Cidadã será. Comecei ontem esse debate com vocês, fiz uma contextualização sobre o papel do Supremo Tribunal Federal e eu encerrei o programa de ontem falando para vocês que a indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República, ela não é por si só um problema, tendo em vista que esse foi um modo que a Constituição achou para fazer com que esses ministros tivessem algum vínculo com o elemento democrático. Uma vez que o presidente da República foi eleito pelo povo e uma vez que a indicação do presidente fica sujeita a uma chancela, a uma aprovação do Senado, que também é composto por representantes do povo, então, de certo modo, os ministros indicados, certo, para o Supremo Tribunal, também vieram por indicação de um representante eleito pelo povo. A Constituição diz que todo o poder emana do povo. Então, nós chegamos na primeira conclusão sobre esse tema. Muitas pessoas defendem a ideia de que o Supremo Tribunal Federal fosse composto por juízes escolhidos por concurso público, como acontece nos demais órgãos do Poder Judiciário. Não pode ser assim. Não pode ser assim porque o Supremo Tribunal Federal, como Corte Suprema, não é um órgão normal do Poder Judiciário. Ele tem um papel político relevante na nação. Não se trata de papel político partidário. Não é isso, mas o papel político dele é o papel de decidir sobre o conflito entre os poderes e ele, como representante do poder, ele não pode estar distante da escolha popular, porque todo o poder emana do povo. Se nós tivéssemos ministros escolhidos por meio de concurso público, não haveria participação popular nessa escolha. Ainda assim, nós precisamos urgente aperfeiçoar o nosso sistema. O grande problema que nós temos com a questão dos ministros do STF do ponto de vista constitucional é que a nossa Constituição, ela criou o mandato vitalício. Aí o problema começou. Ou seja, uma vez indicado o ministro do Supremo Tribunal Federal, aprovado pelo Senado e que ele tome posse nesse cargo, ele fica até a aposentadoria compulsória que vai acontecer aos 75 anos de idade. Ele não sai, não existe possibilidade de se diminuir o mandato dele, a não ser por caso de morte, por renúncia, claro, ele tem o direito de renunciar, ele tem o direito de antecipar a aposentadoria dele caso assim ele entenda necessário, e também existe a possibilidade do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal por meio de um processo que deve ser julgado pelo Senado Federal, mas que é uma possibilidade extremamente remota, extremamente remota. Prestem atenção em tudo aquilo que eu falei para vocês. Se nós somos uma república e a república ela pressupõe alternância no poder, república é diferente de monarquia. Lembram-se do que eu falei ontem? Monarquia, o poder ele é centralizado, ou seja, não existe alternância. Na república, res pública, coisa do povo, todo o poder tem que ser alternado, o povo vai escolhendo o poder. E se o poder ele é dividido entre executivo, legislativo e judiciário, significa que nós temos que ter alternância de poder no legislativo, como temos com a eleição dos congressistas, no judiciário, aliás, no executivo, como temos com a alternância do presidente da República por meio de eleições, e no judiciário também. O que acontece é que, ao estabelecer mandato vitalício para ministro do Supremo Tribunal Federal e sendo o Supremo Tribunal Federal a nossa Corte Suprema representante de poder, nós quebramos o princípio republicano. Não é republicano ter ministro com mandato vitalício. Gente, mandato vitalício não é bom para nada, nem para síndico de prédio.
Um síndico de prédio, quando ele fica 10, 15, 20 anos, ele fica com a atuação dele viciada. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele é nomeado e sabe que só vai sair de lá mediante uma aposentadoria compulsória, se ele for nomeado lá com 40, com 45, com 50 anos de idade, só depois com 75, obrigatoriamente, que ele vai ter que se afastar do cargo, ele deixa de ser cobrado a responsabilidade da sua função, porque ele sabe que não se tornará um cidadão comum depois. Ou seja, isso gera naturalmente um vício, um comodismo na atuação e o principal, fere diretamente o princípio republicano e fere também o princípio democrático. Faço questão, aliás, de explicar isso novamente para vocês. Nós temos 3 poderes que representam a nação brasileira: poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. E a Constituição diz claramente, nós vamos colocar o texto aqui, todo poder emana do povo. E nós somos uma república. Se todo poder emana do povo, no legislativo tem que emanar do povo, no judiciário tem que emanar do povo também, e no executivo também tem que emanar do povo. E se somos uma república, é inaceitável qualquer tipo de mandato vitalício para os representantes de poder. E nesse caso, nós precisamos urgente de uma correção da Constituição Federal para fazer com que os mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal sejam mandatos fixos, com prazo de validade. Venceu aquele mandato, ele deixa aquele cargo e passa a ser um cidadão comum, a tocar a vida dele como qualquer outra pessoa. Como um presidente da República, quando termina o mandato dele, ele perde uma eleição ou ele não pode concorrer mais, ele passa a ser um cidadão comum. Assim deveria ser com um ministro do Supremo Tribunal Federal. Na Alemanha, por exemplo, a Corte Suprema ela é composta por ministros indicados pelo presidente da República, ministros indicados pelo legislativo local, ministros indicados pelo Ministério Público e ministros indicados pelo órgão que é o equivalente à Ordem dos Advogados do Brasil deles, a OAB deles, que eu acho o melhor sistema de todos. E todos esses ministros, eles possuem mandato fixo. Nós poderíamos, por exemplo, no Brasil, criar mandatos de 6 anos, mandatos de 8 anos, como é o caso de um Senado, ou na pior das hipóteses, mandatos até de 10 anos, sem recondução. É óbvio que um juiz, um ministro é um juiz, ele tem que ter liberdade para tomar as decisões. Ele não pode ser questionado quanto ao conteúdo da decisão dele. Durante o período em que ele estiver no mandato de ministro da Suprema Corte Brasileira, ele vai ter a segurança de que ele não vai ser questionado quanto ao conteúdo da decisão dele. Desde que ele fundamente a decisão dele na lei, ele não vai ser responsabilizado por aquilo. Mas ele deverá ser responsabilizado se ficar comprovado, por exemplo, algum tipo de dolo, ou seja, que uma decisão dele foi dada não com fundamento na lei, mas por conta de algum tipo de acordo, por conta de algum tipo de acerto financeiro, porque nós sabemos, infelizmente, que isso acontece. Agora, a partir do momento que eu tenho ministros com mandatos vitalícios, responsabilizá-los como se são eles próprios a última instância do judiciário. Se qualquer recurso vai terminar com eles, ou seja, na pior das hipóteses, eles vão julgar a atuação deles. Isso não existe, isso é absolutamente disfuncional. Então, dentro do tema Constituição Cidadã, será? O primeiro ponto que eu quero apresentar como disfuncionalidade é a questão do mandato vitalício dos membros do Supremo Tribunal Federal e convidar você a refletir sobre esse tema. Mas, Rogério Calazans, você não está indo muito além? Porque não dá para mudar isso. Como faz para mudar? Claro que dá. Nós temos, pessoal, mais de 100 emendas constitucionais já aprovadas desde 1988. Então nós temos várias emendas constitucionais que foram aprovadas. Por que não fazemos emendas nas partes que são principais para gerar funcionalidade? Por que não fazemos uma emenda constitucional criando o mandato fixo para o ministro do Supremo? O ministro do Supremo só tem mandato vitalício porque é assim que a Constituição diz. Ou seja, uma emenda constitucional pode resolver o problema. Ou seja, um Congresso Nacional comprometido com transformações profundas e verdadeiras da nossa nação pode resolver o problema. Um conjunto de parlamentares pode apresentar uma proposta de emenda constitucional determinando o mandato fixo para os ministros do Supremo Tribunal Federal e assim a gente começa a ganhar uma característica mais moderna para a nossa nação. Então,
Concluo o programa de hoje dizendo para vocês que a primeira disfuncionalidade que eu quero apresentar a vocês sobre a Constituição de 88 diz respeito ao mandato vitalício dos ministros do STF. Algo inaceitável para uma democracia e para uma república. Precisamos de um Congresso Nacional novo que, entre outras coisas, se comprometa com uma reforma constitucional que englobe a colocação de mandatos fixos para esses ministros. Deus te abençoe e no programa de amanhã nós vamos voltar a falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre as camadas da cebola que eu falei na semana passada. Deus te abençoe.